possa estar mostrando para vocês um pouco do nosso trabalho, né, durante o ano. E nós vamos começar pela Sofia aqui, tá? Vai falar para vocês um pouco do mapa mental dos gêneros textuais. Bom dia, gente. Eu vou falar sobre gêneros textuais através desse mapa mental aqui. Aqui nós temos alguns tipos, como vocês podem ver, e aqui nós temos um exemplo de cada um deles. Sobre objetivo, informação, e consulta. Aí nós temos dissertativo, que é sobre opinião, que é claro e pessoal. Aqui nós temos narrativo, que é personagem, narrador, trama, personagem aspirador, outro inconsciente, é o fim. Aqui nós temos o intuitivo, que é discussão, verbo gerativo, técnico, artístico, reflexão, que é sobre tratar. Livro, linguagem, aí nós temos jornalismo, que é informação, imparcialidade, sobre fatos. Nós temos alguns exemplos. E o último que é carta. Não segue padrão, não segue padrão, aqui tem alguns exemplos. Se vocês quiserem, vocês podem vir aqui ver aí vocês podem vir aqui ler mais de perto, tá? Porque esses práticos também tem algo. E aí na oficina de gêneros também tem outros. Se vocês quiserem, vocês podem ir lá ver. No meu livro, eu utilizei de diversas pontuações para poder fazer vários desenhos. Aqui nós temos alguns gêneros. Aqui são alguns gêneros que a gente estudou durante o ano e outros exemplos. São lista de livros recomendados para crianças. Pequeno Príncipe, Arca de Noé, Menino Maluquinho, Os Três Porquinhos, Harry Potter e Jardim Secreto. E aqui vai ter vários exemplos que a gente estudou, vai falar e vai dar exemplos de lição. Também nós temos aqui também, né, o nosso aluno Pedro Romano, que vai estar apresentando também. Eu gostaria que depois vocês passassem a mesa dele, né? Ele vai estar apresentando um livro para vocês. Esse livro dele, nós iniciamos esse trabalho desde o início do ano, né? Que esse projeto veio sendo trabalhado a partir do nosso itinerário, que foi as atividades complementares, né? Com a atividade portuguesa. Então ele veio preparando esse livro. Então depois vocês vão passar, né? Que ele vai estar mostrando para vocês um pouco do trabalho dele, né? Que foi um trabalho muito bom e muito bem feito por ele, com muito carinho, né, Pedro? Nós temos também a mesa, né? Ali que são o pavê de piadas, a farofa de contos, que está sendo apresentado também aqui pelos nossos alunos. Nós temos aqui também os nossos garçons, né? E aí as garçonetes, vai dar serviço para vocês. Então hoje eu quero que vocês degustem, né? A leitura à vontade, tá? Essa mesa foi preparada muito carinho para vocês, nossos convidados, né? E vocês vão estar degustando a leitura e daqui a pouco os garçons vão estar servindo para vocês, tá? Temos também ali, ó, a mesa literária, né? Que foi preparada também com muito carinho pelas meninas. E nós temos lá as bebidas, né? Que são a água saborizada, que vocês vão estar, né, degustando também. E temos a parte ali, né, de todo o nosso trabalho, que é o gênero textual, né? Onde vocês vão estar conhecendo vários tipos de gêneros também. Então, agora nesse momento eu peço para os garçons que passem a mesa, né? Para servir para vocês a nossa. Quem vai falar pra mim aí? Vai lá. Pode falar um pouco.
pouquinho mais alto para ficar bem? A feijoada de texto, que tem cônica, poesia e vários outros tipos de texto em conta e aqui tem as tipos de gêneros musicais. Pode ser tanto poesia, Pega a transmissão. Pega a transmissão. por exemplo, essa frase é um tipo de gênero musical. Então, é isso. E eu tenho outros gêneros musicais que apresentam Já acabar de falar. Pode falar, tá? Aqui temos o diário cada um desses das quatro e é isso. Doutrinha. O ambiente está muito quente. Terminou? Beleza, bacana. Deixa eu desaquecer um pouquinho, sabe? Aquecer muito para do calor. eu saber. Mas vamos começar outra música? Ô, professores e alunos, vocês devem estar perguntando assim, né? Música no Império Pessoal, né? Música. Então, nós estamos aqui com a nossa aluna Maria Clara, a gente vai estar falando para vocês, né? Como que a música quer a música. Porque a música realmente, ela faz parte, né? Do gênero pessoal também, né? Entre aspas, porque a gente tem muita poesia dentro da letra da música, não temos. Então, por isso que foi um trabalho também feito, né? Por causa desse momento também. Então, pode falar aí, Maria. Pessoal, presta atenção no calor. Pode. Bom dia! Músicas e composições formadas pela composição de sons, ritmos, melodias e harmonias, geralmente criadas para expressar emoções, ideias ou contar histórias. Elas podem ser contadas com letra ou instrumentais sem letras.
vai falar para eu aí? Pode falar. Ana Clara. Eu não. Bem, Vergonha. Pode me tentar Tem mais cadeiras aqui também. Aqui é o terceiro ano, né? Sejam todos bem-vindos ao nosso projeto Self-Service Literário. Tá? Os primeiros anos, né? Nós temos aqui 4 primeiros anos, 3 da manhã e 1 da noite. Os nossos alunos, nos primeiros anos, eles prepararam, né? Nós preparamos todo esse trabalho, todo esse projeto, falando tudo sobre os gêneros textuais, então a gente está apresentando para vocês. Tá? Então eu gostaria que todo mundo fizesse silêncio, né? Para que possa estar ouvindo, antes de eu ventilar um pouquinho, devido muito barulho que ele faz. Então nós vamos iniciar aqui com Sofia. Sofia vai estar mostrando para vocês aqui o mapa mental, né? Explicando para vocês aqui um pouco, né, de tudo, o que é um mapa mental dentro dos gêneros textuais. Aí, se caso alguém quiser fazer alguma pergunta, só levantar o dedo, tá? Que aí os nossos alunos estão Mais clareza. E por último, o artístico aparecem poemas, músicas, crônicas literárias. E o objetivo é expressar sentimentos e reflexões. Aqui tem alguns exemplos sobre cada um deles. Ali tem mais e se vocês quiserem tem mais por ali. Se vocês quiserem podem vir que eu explico um pouco mais para vocês. Obrigada. E nós falamos da música também. Nós temos a música, né? Que nós vamos pedir a Maria Clara para poder estar falando para vocês um pouco da música, né? Aí vocês perguntam, né? A música está no gênero textual? Não, né? A música não está no gênero textual. Mas por que nós fizemos esse trabalho, né? da música? Porque a música, ela tem um pouco de poesia, não tem? Nas letras da música, tem um pouco de poesia. Então, nós fizemos esse trabalho, né? Para mostrar para vocês a importância de uma letra da música também. Então, pode falar com a palavra da nossa aluna aqui agora. Bom dia. Músicas são composições formadas pela combinação de sons, ritmos, melodias e harmonias, geralmente criadas para expressar emoções, ideias ou contar histórias. Elas podem ser contadas com letras ou instrumentais sem letras. E para dar aquele clima assim gostoso, né? Porque nós estamos em dezembro, hoje é dia 2 de dezembro, né? Então os meninos vão estar tocando ali um pouco, né? Para dar aquele climazinho de Natal para vocês.
Natal, nós vamos estar apresentando para vocês também, para nossos alunos ali, a oficina dos gêneros sexuais. Tudo sobre os gêneros sexuais. Depois vocês vão estar levantando também, né? E seguindo ali o que você tem interesse de saber, né? Então, uma crônica, um conto, uma fábula, uma notícia, né? Está ali o trabalho realizado por eles também, que vocês vão estar seguindo também, degustando essa leitura, tá? Pode falar um pouco aí sobre a oficina dos gêneros. Gêneros, dá exemplo de alguns gêneros que a gente estudou durante o ano. Igual uma parteira. A vaca amarela babando a panela. Quem falar primeiro come toda a baba dela. Aqui a gente fala dos exemplos, como esse aqui é uma parlenda. Aqui tem um exemplo de meio. O que é um meio para você entender melhor? Então tem uma explicação. Aqui tem um exemplo. Um sinopese, uma propaganda. Aqui tem uns exemplos para vocês entenderem melhor, se caso você não tenha entendido o mapa mental. Aí aqui tem alguns exemplos que depois vocês podem vir e ver o que é. E nós temos também, né, o nosso artista, né, do primeiro ano 2, que é o Robert, né? A gente trabalhou muito a questão da pontuação, né? Então, ele fez alguns desenhos ali, né, que depois vocês vão estar passando, pode mostrar aí também, Robert. Né? Ele montou esse livro da pontuação. Por quê? A pontuação é muito importante, né? A importância da pontuação, porque de repente você recebe uma mensagem no telefone, né? Você vai lá e fala, que tipo de mensagem tem uma pontuação? Então ela perde o sentido, né? Então, ele fez esse livro aí com as pontuações, depois vocês vão passar também lá na mesa, que ele vai estar explicando para vocês a importância disso aí também, tá? Você quer falar um pouco também, Robert? Então, nesse livro aqui, eu utilizei de diversas pontuações para estar fazendo vários desenhos. Então, tem exclamação, parênteses, interrogação. Tem vários desenhos aqui no qual eu utilizei bastante as pontuações para poder estar fazendo. Valeu a pena que eu me diverti bastante fazendo. Muito bem. Nós temos também, né, um outro artista também, né, lá do primeiro ano, que é o Pedro Romano, né, que é um artista também na escrita de alguns poemas que ele fez, né, ele fez alguns poemas e dentro dos poemas, né, ele desenhou também. Então, tá o livro dele ali, que ele vai estar falando um pouco também para vocês da história dele, né, desse livro aí que ele preparou, que nós preparamos durante o ano, né, Pedro? Com muito carinho para estar apresentando para vocês. Pode falar. Esses poemas, na verdade, eu escrevo desde o ano passado. Eu acho que o poema em si é uma forma muito bonita de se expressar se você está com alguma coisa engasgada e não consegue botar para fora. Então eu acabei combinando o poema que eu sempre admirei e um desenho que eu desenho desde muito novo. Com esse trabalho eu mostrei alguns dos meus poemas para a Marinalva e ela me encorajou a fazer esse livro. Muito bem, Pedro. E agora, pessoal, eu gostaria que vocês, né, se levantassem a mesa, se precisar dar o nós temos de assunto também. Eu trouxe o vereador Tiago para prestigiar o trabalho. Vamos receber aí, coloque uma cadeira ali para vocês bem-vindos. Pega uma cadeira dessa aí, coloca aqui pro Thiago sentar aqui. Então, Thiago, como você está chegando agora, né? Nós já fizemos algumas apresentações aqui, mas só para você saber de que se trata, né? É um projeto que a gente vem trabalhando, né? Meu nome é Berinaldo, eu sou professora de língua portuguesa aqui nos primeiros anos. Então, a gente está preparando durante o ano esse trabalho, né? Falando do self-service literário, né? Que é a leitura à vontade.
Trabalhei com os meninos esse ano, né? Falando para eles, a gente trabalhando, falando tudo sobre a oficina dos gêneros, né? O que é um gênero textual? Né? Falando sobre o conto, fábulas, notícias, né? Então, esse trabalho foi todo desenvolvido por eles, né? E que a gente está apresentando para os convidados, e alguns alunos que vão estar de outra escola, que vão estar participando aqui com a gente, né? Então, é um projeto, né, que onde o cardápio aqui é leitura à vontade. Então, eu quero que vocês, os convidados que estão aqui, né, e saiam daqui, né, assim, saciados de muita leitura, que é muito importante isso aqui, né, para os nossos jovens, né? Então, você fica à vontade, tá? Então, pessoal, vocês podem... Hã? Ah, tá. Para o Thiago é muito importante, né? Então, aqui, durante esse ano, Thiago, a gente, assim... vai trabalhando com os alunos e você vai vendo o dom de cada um, né? Então, nós temos aqui os nossos artistas, né? Que são também dos primeiros anos, né? Que eu vou pedir para Maria Clara de falar só um pouquinho para você e eles vão estar tocando para você, para a gente estar fazendo essa leitura aqui, né? Com bastante entusiasmo, né? Com bastante vontade de ler, né? Que a gente tem que ler. A leitura é importante. Depois nós vamos falar dos livros também, gente. Nós preparamos a cada bimestre, né? Que a gente trabalhou eles dentro do nosso conteúdo, que foi a atividade complementar da língua portuguesa. Tá? Pode ir. Bom dia. As músicas, elas são composições formadas pela combinação de sons, ritmos, melodias e harmonias, geralmente criadas para expressar emoções, ideias ou contar histórias. Elas podem ser cantadas com letras ou instrumentais sem letras. Por que a gente fala isso aí, né? Será que a música é um gênero textual? Ela não é, né? Ela não é um gênero textual. Mas por que a gente colocou música? Porque dentro da música, né, das letras da música, tem uma poesia, né? Geralmente as letras da música, ela é uma poesia, né? Então, por isso que a gente está colocando dentro do gênero textual também, entre aspas, né, a música também. Durante a aula inteira, né, Robert? Sempre desenhando. Então, como a gente trabalhou muito a questão da motivação, eu pedi que ele fizesse um livro, né? Ele montou um livro ali das pontuações, para que os alunos possam saber a importância da pontuação. Porque se você escreve um texto, se você não pontua ele perde o sentido, às vezes, do que você, né, escreveu ali. Então, nós trabalhamos muito isso. Mostra para Thiago os desenhos que você faz e fala para ele o que foi esse trabalho para você. Esse livro eu fui utilizando diversas formulações para fazer vários desenhos aqui, como é possível. Então foi meio que uma forma de apresentar às pessoas as pontuações de uma forma diferente, que é utilizando desenhos. Tem várias situações aqui, ó. Chave, parênteses, interrogação, tem várias pontuações dentro desse livro aqui. Muito bem. Nós temos também, né, o nosso artista também, que é o Pedro Romano, né?
O Pedro, que gosta muito de escrever e desenhar também. Então, no início do ano, né, eu vi esse talento dele, falei, não, então nós temos que trabalhar, né, e mostrar esse talento seu, que nós temos artistas aqui dentro da escola, né. Então ele preparou aquele livro ali, né, que é o Rabisco do Romã, e eu gostaria, Pedro, que você mostrasse aí pro pessoal e falasse um pouco desse trabalho seu desenvolvido, alguns poemas que você fez pra gente. Tiago, eu comecei mais a escrever foi ano passado, pra, tipo, extravasar a mente, deixar sair alguma ideia. Aí como eu já desenhava, eu decidi unir o útil ao agradável. Aí, como a Marinalva disse, no início desse ano, eu acabei por mostrar ela alguns desses poemas e ela me encorajou a fazer esse livro. Você usa o seu lápis? E agora, gente, como o trabalho nosso, né, de leitura à vontade, gostaria que vocês levantassem, né, e passassem acompanhando com os nossos garçons e servissem algo que você quer ver, como poema, nós temos uma mesa literária que está composta também com vários materiais, nós temos aqui aquela mesa lá, o pavê de piadas, passem com prato lá e vão servir leitura à vontade. Por favor, pode acompanhar os meninos. João, Quem tem os pratos pode servir no prato. Aí você coloca cada sempre que você quiser. por favor, pode servir. Se quiser pegar, Vai tomar a criança. Assim, você vai lá, os garçons. Não, fica Não, mas oi, foi pegar o prato. Tudo que você escreveu? assim, tem que sentar. O que você escreveu ali? Ali são receitas, né? Precisa desenvolver durante o período de aula? Não. Levanta aí e mostra aí. Levanta aí e mostra aí. Aí.
sei se ficou comprida demais. Vou mostrar. Aqui a gente tem nosso pratinho de sobremesa e contém várias frases, são todos os estilos diferentes de texto, contém cartas, todos os tipos diferentes de texto. Cada um tem uma ideia. Eu
self-service diferente, né? Poxa vida, a Escola Estadual Maria Amara, mais uma vez, surpreendendo com o trabalho maravilhoso dos seus professores, os alunos aqui fazendo uma apresentação, enriquecendo ainda mais a educação. E hoje, com essa proposta para nos encher, né, encher de conhecimento, de sabedoria, e parabenizar essa escola, parabenizar a professora Marinal e todos os alunos que estão participando, e a gente convida toda a população para vir conhecer, para participar, e almoçar, jantar, lanchar, todo esse conhecimento que está sendo oferecido aqui para todos nós. Um abraço a todos. Como é que tá essa degustação aí, Zé? Diferente, né? É isso aí. Da leitura, não é isso? Então, hoje eu estou aqui com esses primeiros anos que vai estar falando para vocês um pouco, né? O que é gênero textual, né? A gente vê assim, às vezes, né, numa parte assim, bem menor, né? Mas ele é bem ampliado, né? Gênero textual. Então, nós temos aqui hoje para estar apresentando passo a passo para vocês de todo esse trabalho que foi desenvolvido durante todo o ano que a gente vem trabalhando com os primeiros anos dessa parte, para estar hoje aqui apresentando para vocês do segundo ano, tá? Com muito carinho. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, tá? Nesse trabalho que a gente vai iniciar. Então nós vamos iniciar aqui com a nossa aluna Sofia, que vai falar para vocês um pouco do mapa mental, né? Dos gêneros textuais, de toda a forma dele, da parte jornalística, linguística, né? Toda a sua estrutura. Então, ela vai estar fazendo, vai estar preparando e falando aqui agora para vocês. Bom dia, gente. Igual a Marinalva falou, está falando de gêneros textuais, como vocês podem ver, aqui tem alguns, e aqui também tem vários exemplos, como tem pela sala. Aí se vocês quiserem, no final da apresentação, podem estar passando aí, ou então até aqui mesmo para poderem estar dando uma olhada. Sobre o propagandístico, ele aparece em publicidade e anúncio. E o objetivo dele é poder convencer e induzir ao consumo. O dissertativo, ele aparece em redação de Enem e artigo de opinião. E o objetivo é poder analisar, explicar e defender uma ideia. Sobre o narrativo, ele aparece em contos, romances e histórias. E o objetivo dele é contar uma história. O injuntivo, ele aparece em receitas, manuais, instruções e regras. E o objetivo é ensinar e orientar. O jornalístico, ele aparece em notícias e reportagens. E o objetivo é informar com mais clareza. E por último, o artístico, ele aparece em poemas, músicas, crônicas literárias, e o objetivo é expressar sentimentos e leitura. Como eu falei, se no final de tudo vocês quiserem estar dando uma olhada aí, ou então até aqui para poder explicar melhor, podem vir. É só isso. Pessoal, gostaria que fizesse silêncio, né? Só para esse momento aqui, que é muito importante, né? Para vocês verem o passo a passo do nosso projeto. Nós temos aqui os nossos alunos aqui dos primeiros anos, né? Que são artistas da música, né? Aí quando se fala assim, a música dentro do gênero textual, né? Não, a música não está dentro do gênero textual, não. Então, o que nós trabalhamos dentro disso aí? Porque a música, sim, ela tem um gênero textual nela. E qual que é ele? A poesia, porque a letra da música, né? Ela se torna uma poesia, né? Então, se torna uma poesia, está dentro do gênero textual, né? E nesse clima gostoso de Natal, né? Hoje é o dia 2 de dezembro, a gente já está todo mundo, né, naquele clima de Natal. Nós preparamos aqui com os nossos alunos, né, a música para vocês. Então, primeiro eu vou pedir a nossa aluna Maria Clara aqui, né, que vai estar falando para vocês um pouco de música. O que é a música dentro do gênero textual? Bom dia. Músicas composições formadas pela composição de sons, ritmos, melodias e harmonias, geralmente criadas para expressar emoções, ideias ou contar histórias. Elas podem ser contadas com letras ou instrumentais sem letras. E agora esse momento, eu dou uma música bem gostosa para vocês aí.
ao nosso trabalho, nós temos aqui a oficina de gêneros, né? Que vai estar sendo apresentada apresentando para vocês. Aqui nós temos a oficina dos gêneros. Aqui são os gêneros que a gente estudou durante o ano. Aqui tem exemplos. Como lá diz o mapa mental, explica alguns que tem aqui. Para quem não entendeu, quer entender melhor, tem alguns exemplos do que é e do que você pode estar fazendo para ser esse tipo de gênero textual. É que nós temos vários, né? Aí, fábulas, né? Uma biografia, né? O que é uma biografia, o que é um poema, um e-mail, né? Então tem tudo isso aqui para vocês degustarem à vontade. E nós temos também, trabalhamos também, pessoal, uma coisa muito importante, né? O que dentro da língua portuguesa, né? É a pontuação. Então nós temos aqui mais um artista do primeiro ano, que é o Robert, né? E ele se transformou essa pontuação em desenhos. Então ele vai estar explicando para vocês a importância disso aqui. Por quê? Porque o texto, gente, a gente tem que observar muito da escrita, perceber muito alguns erros. Porque se você não pontua, de repente, aquele texto que você mandou para um amigo, a pessoa vai falar, tipo, o que ele está querendo saber? Ele não tem pontuação. Então, é muito importante a pontuação. Então, o Robert vai estar aqui falando para vocês um pouco disso aí. Então, esse livro aqui, eu fiz ele, eu usei de várias pontuações para fazer diversos desenhos, como vocês verem aqui, tem exclamação, ponto e vírgula, interrogação, tem vários aqui. E foi meio que uma forma de apresentar às pessoas as pontuações de um jeito diferente, utilizando de desenhos. Valeu a pena, me diverti bastante no processo. Vocês acham que acabou por aqui, os nossos artistas do primeiro ano? Não. Nós temos aqui Pedro Romano. O Pedro Romano é um escritor. Ele faz poemas, ele desenha nos poemas dele. Então, eu vou estar pedindo para ele estar falando um pouco para você do livro que ele preparou durante esse ano para apresentar esse momento maravilhoso aqui com vocês. Por favor, Pedro. Bom dia, gente. Esse livro, eu montei ele mais no início desse ano, como o estava pedindo. Mas escrever poema, eu escrevo desde o ano passado. Eu estudava em outra escola, então não tinha muito tempo para ficar desenhando. Aí eu decidi, no lugar do desenho, eu comecei a escrever poemas. Aí, como eu já tinha escrito vários, eu mostrei a Marinalva, ela me pediu para montar esse livro. E eu aproveitei para cada um desses poemas fazer um desenho da enxerga. Muito bem, Pedro. E daqui a pouco vocês vão estar lá visitando a mesa literária maravilhosa, né? Vários textos para vocês. Nós temos também o gênero textual ali também. Nós temos a nossa feijoada de texto, né? Eu gostaria de convidar todos da mesa para poder estar servindo o pessoal aqui alguns textos para falar, para eles poderem estar degustando a leitura. E o pessoal que está sentado, a se sentir folgado, de servir a mesa, eles vão estar servindo para vocês, tá bom? Quem também tiver interesse, a gente também tem água saborizada. Então, quem quiser pedir, pode pedir. Garçom, vocês a mesa, por favor. Servir a mesa? Violana, pode servir vocês duas no livro de
Aí, eu pensei, a turma da escola vai vir 9h45. 9h30, aí nós vamos lanchar. Vamos lá lanchar. 9h45 nós vamos. Serra, né? Esse é o nosso agora. A gente merecido na escola, é bom que mas como é muito. Engorda, né? Engorda, gente, mas. Professor Jorge Patrício, o que você achou dessa ideia, desse self-service literário aí? Uai, na realidade hoje das escolas é o que precisa, porque a gente percebe diversos talentos que estão precisando mesmo de serem descobertos, de serem usados, trabalhados dentro da literatura. É muito importante, parabéns à escola, parabéns à professora e parabéns ao jornal por estar divulgando, porque ao divulgar todos vão saber todo esse trabalho aqui na nossa cidade, em especial aqui na Escola Maria Maria. Agradeço ao professor pelos alunos e também a diretoria. Vamos degustar o que tem aqui, né, de literatura. É isso aí, um grande abraço.
nosso self-service literário, tá? Então, nós vamos começar a falar um pouco desse trabalho que foi desenvolvido durante todo o ano, né, com os primeiros anos do ensino médio. O que é que nós pensamos? Tivemos inicialmente, no início do ano, tivemos aquelas atividades complementares à língua portuguesa e achamos melhor, né, juntar a língua portuguesa com esse projeto, né, dessas atividades complementares e planejar todo esse trabalho ali que vai ser apresentado para vocês hoje, tá? Assim, feito com muito carinho pelos nossos alunos, né? E durante esse ano eu fui descobrindo vários artistas aqui da nossa escola, né? Aí engrandeceu mais esse projeto. Então hoje eles estão aqui preparados para receber vocês e para estar explicando aqui para vocês sobre esse projeto nosso. Então, para iniciar, nós temos um mapa mental, né, que fala sobre todos os gêneros textuais, né? Então, a Sofia está preparada para estar falando para vocês. E quem, por acaso, quiser fazer alguma pergunta, né, levante a mão que eles estão lá para responder para vocês, tá? Estão preparados. Pode iniciar, Sofia, por favor. Bom dia, gente, a todos. Eu vou estar falando sobre os gêneros textuais. Aqui tem alguns e aqui tem alguns exemplos de cada um, como tem na sala toda. Aí, se vocês quiserem, depois que acabar a apresentação, todas as apresentações, quiserem dar uma olhada ou vir até aqui para tirar alguma dúvida, podem. Eu vou começar falando sobre propagandismo, que ele aparece em publicidade e anúncios. E o objetivo dele é convencer e induzir ao consumo. O dissertativo, ele aparece em redação do Enem e artigo de opinião. E o objetivo era analisar, explicar e defender uma ideia. O narrativo aparece em contos, romances e histórias. E o objetivo principal é contar uma história. O indutivo, ele aparece em receitas, manuais, instruções e regras. E o objetivo dele é ensinar ou orientar. O jornalístico aparece notícias e reportagens. E o objetivo dele é informar com mais clareza. E por último, o artístico, ele aparece em poemas, músicas e cronos literários. E o objetivo dele é expressar sentimentos e reflexões. É como eu falei, depois de tudo, se vocês quiserem passar aqui para eu poder explicar, eu explico para vocês, tá? É só isso mesmo. Aqui tem alguns exemplos preparados por eles, né? Por exemplo, tem a carta, né? O modelo aqui com a carta. Então vocês podem depois estar passando e dando uma olhada também. E assim como a gente está naquele clima de Natal, né? Está assim muito gostoso, vermelho, né? Nossos árvores. Então assim, a gente já está, hoje dia 2, né? A gente já está naquele clima assim de Natal, gostoso, né? Então, como nós temos alguns artistas, músicos, né? Nos nossos primeiros anos, né? A gente preparou também para vocês uma musiquinha também. E para falar um pouco sobre a música, a Maria Clara vai estar falando para vocês aqui um pouco da música sobre a vida do gênero. Bom dia. Bom dia. Músicas são composições formadas pela combinação de sons, ritmos, melodias e harmonias, geralmente criadas para expressar emoções, ideias ou contar histórias. Elas podem ser contadas com letras instrumentais ou sem letras. E agora nós vamos pedir, né, a nossa turma aí para tocar uma musiquinha aí, né, pedir que fosse de Natal, né, que a gente já está nesse clima, né, para todo mundo se apreciar aí na música.
Robert, primeiro ano também, né? E a gente trabalhou, tivemos algumas dificuldades durante o ano, né? Assim, com alguns alunos com dificuldade na pontuação. Como eu percebi nele, né? Aquele jeito, gostar sempre de desenhar, eu falei, Robert, por que você não faz um livro de pontuação? Eu não faço, professor, então você faz. E ele fez esse livro lá. Por quê? A importância, né? Eu sempre falo com ele, a importância da pontuação, porque de repente você manda um texto, né, para um amigo, sem pontuação nenhuma. Você está querendo mesmo, né? Então nós trabalhamos muito essa importância da pontuação. E ele vai estar falando um pouco e apresentando para vocês. Pode falar. Neste livro aqui eu utilizei de diversos sinais de pontuação para poder estar fazendo desenhos nele. E foi meio que uma forma assim de apresentar a pontuação às pessoas de um jeito até que diferente. Eu tem várias pontuações aqui, já, aparecendo um monte de negócio que eu usei para poder fazer o livro. Obrigada. Nós temos também a Maria Luísa ali, né, que além de escrever também, escreve alguns poemas, né, e depois vocês vão estar ali podendo estar visitando também os poemas feitos por ela também, né. Ela vai estar apresentando para vocês um pouco da oficina de gêneros. Pode apresentar. Essa aqui é a oficina de gêneros. Como falam no mapa mental, aqui tem um tipo de gêneros que a gente estudou durante o ano. Igual vou ler alguns exemplos de vocês, mas depois se vocês quiserem estar passando para ler outros tipos, vou dar um exemplo de adivinhos. O que é o que? Cai em pé e corre deitados. Resposta: chuva. Também tem uma receita: bolinho de banana. Bolinho de banana. Ingredientes: 2 bananas maduras, um ovo, uma xícara e meia de aveia, canela a gosto. Modo de preparo: amasse as bananas numa tigela, misture o ovo, a aveia e a canela. Aqueça uma frigideira antiaderente e coloque colheradas da mistura. Cozinhe até dourar os 2 lados. Também, aí aqui eu tenho alguns exemplos de vários livros que a gente estudou, igual. Para quem tem exemplos tanto no mapa mental quanto aqui, eles são exemplos mais diversos. Tem diversos gêneros. Agora vai apresentar o cabeça do comando com ele. E também, né? Como eu falei dos artistas, né, que a gente tem na nossa turma dos primeiros anos, nós temos o Pedro Roman, né, que além de escrever vários poemas maravilhosos, né, ele desenha também. Então eu pedi para ele, Pedro, faça um livro, vamos apresentar, as pessoas têm que saber que você é um artista, né? E ele se empolgou, né, e montou esse livro dele, que é o Rabisco do Romã, no qual ele vai estar apresentando para vocês. Bom dia, gente. A história desses poemas que eu comecei a escrever no ano passado, a alternativa à falta de tempo para desenhar. Aí, como o poema é uma coisa rápida, eu consigo botar como eu posso dizer, uma emoção maior, tirar aquele nó da garganta. Eu comecei a escrever e quando eu fiz os desenhos que remetem esses poemas. E depois também, né, vocês vão ter o prazer de estar passando lá na mesa dele, né? Ele vai estar passando para vocês alguma coisa, né, dele aí que foi desenvolvida. E depois disso nós temos ali, né, a nossa mesa ali, que é o pavê de piadas, né? Quem gosta de piada, né, vai ter a liberdade, né, e a vontade de ficar vendo tudo lá. Depois nós temos aquela mesa literária também, que vocês vão estar passando por lá também. As meninas vão estar falando com vocês. Nós temos a nossa salada de frases, né, que está bem bacana também. Também nós tivemos aqui, durante os bimestres, nós trabalhamos, cada bimestre nós trabalhamos um livro apresentado por eles. Então nós temos aqui esse aqui, que é o Diário de Anne Frank, né? Nós vemos também esse aqui também, é uma vez o Quixote, né? Tivemos também o Príncipe e o Mendigo,
E tivemos também a turma da cidadania, que eles adoraram também. Tá? Então esses que estão aqui, todos expostos também, esse todo que nós trabalhamos, eu vou trabalhar só um a cada demissão, tá? E nós temos aqui a feijoada de pesto também, que eu vou dar servindo para vocês, porque hoje eu quero que vocês saiam daqui, todo mundo distanciado com bastante leitura, né? Bastante conhecimento, né? E todo mundo vai estar bem servido aqui. Né? Nós agradecemos a presença aqui da nossa do Prá, né? Ana Marisa do Prá, muito obrigada. A presença também da mãe do Pedro Romano, né? Das meninas e demais, o nosso professor Jorge Patrício, que inclusive alguns alunos pediram um dia, o Jorge Patrício vai vir, eu falei, vou convidar, porque o Jorge, ele aposentou, né? Mas ele deixou esse legado aí muito importante para os meninos de Olha também, né? E os demais, eu fico muito agradecida pela presença de cada um de vocês, tá? Em nome dos primeiros anos, viu? Então agora eu vou pedir os garçons, né? Que sirvam-se vocês aí de leituras, né? Os garçons vai servir aí a vocês. E depois vocês podem estar levantando, eu vim visitar o livro da pontuação e os avisos do Romano também. Aí não dá servir para vocês. Agora deu a questão. Chegar aí. Você entendeu, né? Ô, Raí. Se você quiser. Fechar aqui para ninguém passar aqui, né? Gente, quem tiver interesse também pode pedir água saborizada, viu? Nós temos festa com nossos garçons. Enquanto vocês degustam aí a leitura, eu vou pedir o pessoal da música para tocar mais um pouquinho pra gente.
Bom dia. O tema Projeto de Gênero Textuais do primeiro ano do ensino médio é de extrema relevância no contexto educacional atual, uma vez que a diversidade de gêneros textuais é fundamental para o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita dos alunos. A compreensão e a produção de diferentes tipos de textos são essenciais para a formação de cidadãos críticos e aptos a se comunicar de maneira eficaz em diversas situações e contribuindo para a melhoria do desempenho dos estudantes e para a construção de um ambiente de aprendizagem mais significativo. O objetivo geral do projeto é promover a compreensão e a produção de gêneros textuais no ensino médio, capacitando os alunos a reconhecer, analisar e criar diferentes tipos de textos, desenvolvendo assim suas competências linguísticas e comunicativas. Os objetivos específicos: identificar os principais gêneros textuais abordados no currículo do ensino médio, desenvolver atividades práticas que estimulem a leitura crítica e a produção textual, promover a reflexão sobre a função social dos gêneros textuais na comunicação cotidiana, integrar as tecnologias digitais como as ferramentas de apoio à produção e análise de textos e estimular o trabalho colaborativo entre os alunos para a criação de projetos interdisciplinares. Bom dia, gente. Os materiais e recursos necessários para a implementação do projeto incluem livros didáticos, acessos à internet, computadores e telas, materiais de papelaria, papel, caneta e estilista, vídeos e documentários sobre gêneros sexuais, além da plataformas digitais para publicação do trabalho dos alunos. A abordagem metodológica do projeto será baseada em práticas ativas de ensino, utilizando a metodologia de aprendizado baseada no projeto Self-Service Interativo. Os alunos serão incentivados a trabalhar em grupo, realizando pesquisas sobre diferentes gêneros sexuais, criando produções sexuais e apresentando seus trabalhos para a turma. As aulas incluirão discussões, análise de texto e oficinas de escrita, promovendo um ambiente colaborativo e interativo. As atividades práticas podem incluir análise de diferentes gêneros textuais, como contos, crônicas, poesias e artigos de opinião, produção de jornais escolares, onde cada aluno será responsável por um gênero textual específico, contendo oficina de gêneros, criação de um blog onde os alunos poderão publicar suas publicações e interagir com os outros estudantes. A realização do debate pode ser sobre temas atuais, utilizando gêneros textuais como suporte, produção de vídeos curtos que explicam os gêneros textuais e suas importâncias. Bom dia! Os gêneros textuais são fundamentais para a comunicação eficaz e criação. Os gêneros textuais são fundamentais para a educação e a comunicação eficaz e expressão criativa. Entender as características e o propósito dos gêneros textuais pode ajudar a escrita e a comunicação. Muito bem. Trabalhando durante o ano, né? Para que chegasse, né, a esse lindo projeto. Né? Então, agora eu peço para os meninos, você lá para a porta, aguardar lá, e a gente vai receber a outra turma aqui e vocês continuam aqui com a gente. Só os meninos, por enquanto. Vocês continuam. A gente
ver o Alencar. A escola da Alencar também. Dá 10 pra ela. Olha aí. Pode As cadeiras também. Avô, Felipe. Pessoal, então, bom dia, né? Tem mais alguém não, né? Então, pessoal, bom dia, né? Sejam bem-vindos ao nosso self-service literário, né? Agradeço a presença de vocês aqui, dando esse apoio dos nossos alunos, da nossa escola, né? Esse trabalho dos meninos. E agora nós vamos apresentar para vocês o nosso self-service literário, tá? Os alunos aí, sejam bem-vindos também, tá? Os demais alunos aí, aliás. E os meninos vão estar apresentando para vocês um pouco do nosso self-service literário, tá? Tudo sobre os gêneros textuais. Pode iniciar aí. Bom dia, gente. Eu vou estar falando um pouco sobre os gêneros textuais. Como vocês podem ver, aqui tem alguns e aqui são alguns exemplos deles. E pela sala vocês vão ver alguns exemplos, por exemplo, mas vocês vão ver depois com Maria Luísa. Eu vou começar falando pelo propagandismo. Onde ele aparece em publicidade e anúncios. O objetivo é convencer e induzir ao consumo. O dissertativo, ele aparece em redação do Enem e artigos de opinião. O objetivo é analisar, explicar e defender uma ideia. O narrativo aparece em contos, romances e histórias. O objetivo principal é contar uma história. O injuntivo, ele aparece em receitas, manuais, instruções e regras. O objetivo é ensinar ou orientar. O jornalístico aparece em notícias e reportagens. E o objetivo é informar com mais clareza. E por último, o artístico, ele aparece em poemas, músicas, crônicas literárias. E o objetivo é expressar sentimentos e reflexões. Se depois da palestra vocês quiserem que eu explique para vocês mais alguma coisa, podem vir aqui. Depois vocês podem estar dando uma passada para vocês poderem entender melhor sobre esse conteúdo. Só isso mesmo. Bom dia. E agora, gente, para apresentar para vocês aqui, né, dentro dos gêneros textuais, a gente fala um pouco de música, né? A música ela não está no gênero textual, não. Mas ela faz parte, porque a letra dela se forma poesias, né? As letras das músicas, às vezes não se tornam poesia.
Então, como eu descobri esses artistas, né, nos primeiros anos, né, eles vão, a aluna que é a Maria Clara vai estar apresentando para vocês, mostrando para vocês o que é, né, o gênero dentro da música. Depois os meninos vão dar aquela palhinha, né, de uma música bem bacana que foi preparada para vocês, porque a gente está no clima de Natal, né? Então, quando chega esse momento assim de Natal, a gente fica todo mundo, né? Todo mundo feliz, né? É o importante, porque a felicidade é o mais importante na vida do ser humano, né? Então, pode falar aí. Bom dia. Músicas são composições formadas pela combinação de sons, ritmos, melodias e harmonias, geralmente criadas para expressar emoções, ideias ou contar histórias. Elas podem ser cantadas com letras ou instrumentais sem letras. Agora é o momento da música aí para vocês. vários, né, Maria Luísa? Aqui no novo dia de gêneros, como ela explicou, aqui eu vou dar exemplos de alguns tipos de gêneros, como aviso de mudanças de horário. Mudança de horário, aulas de terça passam às 18 horas, fiquem atentos. Um aviso é o que eu li, é um belo exemplo. Agora vou dar um exemplo de bilhete para vocês. Bilhete de lembrete. Lembre-se de trazer seu brinquedo favorito amanhã, vamos brincar? Agora, uma adivinha. O que é uma adivinha? Uma adivinha é mais ou menos isso aqui. Como pode explicar lá? O que é o que? Cai em pé, corre deitado. Chuva. Aqui nós vamos ter alguns exemplos de gêneros que nós estudamos durante o ano. Tem alguns exemplos que vocês vão acabar as apresentações, vocês podem vir aqui, eu escolhi os álbuns para vocês lerem. Não sei os que eu li, igual tem tipo e-mails, bula, biografias, músicas, vocês podem clicar e escolher. Agora eu vou deixar a Bob te apresentar. Só um minutinho, ó. Além, né, ela está apresentando essa disciplina que eu preparada para ela, né, que ela está apresentando para vocês com grande carinho, tem também alguns poemas que ela mesmo se escreveu, tá? Tá aqui, tá? Depois vocês podem estar passando também os poemas todos escritos por ela, tá? Aí agora o Robert, que vai apresentar para vocês o livro da pontuação. Por que trabalhamos isso aí? A pontuação é muito importante, né? Dentro de um texto, né? Você vai enviar um texto. Se você não colocar as pontuações corretamente, né? Vai perder o sentido, né? Então a gente trabalhou muito esse ano essa questão da pontuação. Como eu percebi, né? Um grande desenhista que nós temos dentro da sala, né? Pedi para ele, que tal você montar um livro, né? De pontuação em forma de desenhos. Assim ele fez e está aqui para mostrar para vocês. Pode falar. Então, neste livro aqui, eu utilizei de diversos tipos de pontuações para poder fazer os desenhos aqui mostrados. E foi uma forma que eu gostei bastante de poder mostrar às pessoas de um jeito até que diferente como são importantes as pontuações. Então tem diversas aqui, exclamação, interrogação, travessão, chave. Tem muitos
muitas pontuações aqui, para quem quiser poder ver melhor depois, vai passar na mesa. E agora, para estar dando continuidade também, nós temos o rabisco do Pedro Gomes. O Pedro, ele, além de escrever lindos poemas, ele desenha também. Então, no início do ano, né, perceberam esse trabalho que ele já vinha desenvolvendo, Pedro. Então, pedi para ele que tal você desenvolver um livro, né, para que a gente possa estar mostrando esse lindo trabalho dele para você. Assim ele fez, hoje está aí pronto para o sucesso, né, Pedro? Vai estar falando para vocês um pouco aí, né, dessa carreira dela aí na escrita dos poemas, aí nos desenhos, né, Pedro? Fala aí, Bom dia, gente. Eu comecei a escrever meus poemas ano passado. Era mais uma alternativa de falta de tempo para desenhar. Aí, como o poema geralmente é algo mais curto ali, ele pode ser usado para algo mais rápido, também para tirar aquela sensação presa na garganta. Aí quando eu pude, eu fiz um desenho em vários desses poemas. Aí depois vocês vão ter o prazer também, né, de estar passando na mesa dele e estar dando uma olhada também. Então agora, eu gostaria que os garçons, né, na mesa que não foi servida ainda, né, que servissem aí alguns textos aí, que eu quero que vocês saiam daqui saciados de bastante leitura, viu? Obrigada. Aí, pessoal, enquanto vocês estão servindo, eu queria pedir a palavra da nossa, ela falasse um pouco pra gente, né, Elaine, gostaria que você falasse um pouco aqui para os nossos alunos, né, desse trabalho deles, o que você achou, né, gostaria de falar para os nossos alunos, né, que pediu muito que você viesse, tá? Bom dia. Gostaria de agradecer o convite, me sentir lisonjeada em poder participar do momento com vocês. Parabéns pelo trabalho, pela dedicação das professoras, dos alunos. Vocês estão de parabéns, desde aqui, né, o meu carinho pelos alunos do primeiro ano, pela Escola Marianária e pelo trabalho desenvolvido durante todo o ano de 2025. Vocês, assim, vão brilhar cada vez mais. Nós estamos aí acompanhando a escola desde o ano, enquanto equipe está, desde o ano de 2024, e aqui em 2025 eu posso dizer para todos vocês que só tenho a elogiar o trabalho de toda a equipe escolar, dos professores, da dedicação da equipe gestora. Parabéns a vocês, pelos artistas e outros artistas que ainda não descobrimos e que ainda vamos descobrir. Parabéns pelo trabalho brilhante de vocês. Obrigada. Obrigada. Agora com a palavra, né, do nosso professor aposentado, né, o Jorge Patrício, né, que vai estar falando um pouco aí para vocês também. Bom dia, gente. Bom dia. Talvez eu não tenha recebido um convite para estar em um momento tão grandioso quanto esse neste ano. Certa feita foi perguntado a um grande escultor italiano, aquele que fez La Pietà, de onde ele tirara tanta inspiração. Ao que ele disse: ela já estava aí na rocha, eu retirei apenas os excessos. Com essa fala eu quero cumprimentar a escola, na pessoa da diretora, dos professores, de todos aqueles que envolvem-se dentro do processo educativo. E dizer a vocês que o trabalho que está sendo feito neste momento, que culmina neste momento, que foi se desenvolvendo durante o ano, nada mais é do que retirar
os excessos. No hoje, eu gosto muito de primar pela verdade. No hoje, o mundo anda conturbado. O mundo está perdendo cada vez mais a poesia. E eu tive um grande privilégio neste ano, que foi conhecer o Pedro. Eu o conheci numa festa cultural lá no Morro da Garça. E fiquei surpreso com a grandeza daquele menino, daquela criança, daquele jovem, daquele adolescente que fora apresentado a mim. O Pedro é um exemplo clássico do que deve ser o mundo. Nunca devemos deixar que os nossos sonhos esvaiam-se. Se a Academia de Letras de Corinto existe, ela nasceu daqui. Eu sempre gostei de escrever, ainda em tenra idade, tal qual o Pedro, tal qual o Ramon e outros que estão aqui conosco. E ao escrever aquelas linhas que eu as julgava tão simples, eu comecei a pensar, por que não reunir aqueles que gostam de compartilhar a escrita, a literatura? Procurei um professor meu. E, professor, por que não criarmos uma academia de letras aqui? Que já existe. Lê do engano. Aquele mito, mentira para mim. E lá no Polivalente, sentado à mesa para as refeições de hora de recreio, que não há nem como negar que são deliciosas, né? Então, eu conversando com Norma. Norma era funcionária do Banco do Brasil. Uma pessoa extremamente culta. Ela lecionava à época, junto comigo no Polivalente, a língua francesa e eu lecionava o francês e o inglês. Coloquei para ela a ideia, Jorge, excelente. Vamos, eu ajudo. Ótimo. Mas ficou naquele patamar. Eu não desisti. Naquela escola já tínhamos, quiçá, a maior poetisa aqui em nossa colina, Pérola Soares Ganda, a quem me reverencio. Ela é filha de Diamantina, mas passou a sua vida em Corinto, portanto, ela é filha nossa também. E, ao falar com ela, por que não criarmos uma Arcádia em Corinto das letras aos moldes de outras cidades mineiras? Ela falou, vamos, e fincamos terra. Começamos a anotar nomes de pessoas envolvidas na literatura, fizemos os devidos convites e criamos a Academia Corintiana de Letras, que já está aí há mais de 30 anos. Então, é um sonho que perpetua. Assim como eu vejo perpetuar neste livro, já carinhosamente dedicado e autografado à minha pessoa, de Ramon para Jorge Patrício. Pedro é um sonho que nós temos que viver. Nós temos que sonhar. Ramon é um sonho. Robert. Ramon. O Robert é um sonho que não podemos deixá-lo passar pelo tempo. É um menino, é um poeta que tem que ser degustado. Nem tudo aquilo que ele coloca
há a luz para nós. Eu peço licença para dizer que eu e Dona Pérola, mais uma vez, né? Dona Pérola vai assistir. Dona Pérola criou aqui a Sociedade dos Poetas Vivos. É um grupo que reúne adultos que gostam da música, da literatura, e nós temos regularmente nossas reuniões. E eu propus a Dona Pérola que expandíssemos esse grupo da Sociedade dos Poetas Vivos e que estendêssemos aos adolescentes. Sabem por quê, gente? Ao invés de estarmos, aê mano, aê viado, ô viado, vem cá, ô mano. Não, façamos como esses jovens, ao invés de retirarem de suas vozes falas tão chulas, banais, que estão na rua, tirem notas musicais que vão engrandecer a nossa alma. Escrevam, desenhem, como faz o Pedro, como faz o nosso querido Robert, como faz a Neuriane, uma aluna que eu tive no Polivalente, e ela tem as suas limitações. E a Neuriane é um doce pássaro da poesia em nossa vida. Agradeço a você pelo convite, foi maravilhoso, extremamente prazeroso. Agradeço a vocês, alunos, a oportunidade. Vocês que são de outra escola, levem o que vocês estão vendo e ouvindo, porque se quisermos um Brasil diferente, um Brasil melhor, há de passar pela literatura, há de passar pelos sonhos. Obrigado, Robert. Obrigado a nossa lindinha, que eu quero conhecer o que você escreve. Obrigado a Pedro e os demais anônimos que para mim ainda são. Serão convidados a participar conosco desta Academia dos Poetas Vivos. Vamos criar essa academia com jovens e vocês serão os futuros adultos literatos do nosso amanhã. Beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado. Para finalizar aqui, né, vamos pedir um pouquinho da palavra de Tatiane. Tatiane, só para finalizar o nosso projeto, né? Foi feito com carinho, com seu apoio o tempo todo. Bom dia a todos da nossa escola, os que estão nos visitando. É um prazer enorme estar aqui, vivenciando este momento. Passo das palavras de Jorge. A mim não tem nem mais o que falar, você já externou tudo muito bem, né? Passando para a gente uma emoção daquilo que a gente vivenciou aqui, com pequenos gestos, mas de grande valor. Eu sou suspeita para falar, porque o Pedro é meu sobrinho querido do coração. Eu não vou falar que é de família, mas eu agradecer a Marinal pela gentileza, pela delicadeza, né, pela disposição de estar fazendo tudo, de estar acompanhando tudo e estar colocando todos, aqueles estão todos incluídos, ninguém ficou de fora do projeto, nenhum dos alunos dos 3 terceiros anos, e isso é muito importante. Nós temos alunos que estão mais à frente, alunos que têm mais dificuldade, né, para colocar o seu conhecimento, externar, e ainda assim todos foram muito bem utilizados, e isso a gente fica muito mais feliz ainda, tá? Quero te agradecer por tudo. Esse não é o primeiro trabalho ao longo desse ano, teve um outro que eu tive o prazer também de acompanhar, e sempre assim, com essa delicadeza e com toda essa pompa. Deus abençoe a todos vocês, todos, viu? Muito obrigada. Agradeço a presença aí de vocês, né?
nessa manhã aqui, né? Nesse encontro com a literatura, né? Self-serve literário. Nós estamos encerrando aqui a nossa participação do Jornal dos Nonatos. Vou falar com a mentora Marinaldo Lejoso, né? Que vai falar para nós aí pro Jornal das Novidades de Corinto. Bom dia, Jorge, né? Primeiramente eu quero agradecer, né, a sua presença aqui, nesse momento nosso aqui, né? Juntamente com os alunos aqui dos primeiros anos, né? Que veio, né, Jorge, nos prestigiar, né, por esse lindo trabalho que é o self-service literário. É um trabalho muito importante, onde foi desenvolvido durante todo o ano, através de leituras, de textos, de livros, de oficina de gêneros. Então, se for um grande trabalho, tá? Então, a gente está fechando aqui com chave de ouro, tá? Muito obrigada, Jorge. Todas as minhas alunas também, né? Que foram, assim, as minhas amigas de frente, minhas alunas de frente, né? Vai falar, agradecer também um pouco, vai falar um pouco desse trabalho. O que foi esse trabalho para elas? Pode falar. Hoje a gente falou um pouquinho sobre vários temas que a gente estudou ao longo do ano, falamos um pouquinho sobre música também. E aí teve uma grande importância para a gente estudar mais, aprender mais e passar esse trabalho que a gente fez para outras pessoas. Obrigada. A gente queria agradecer pela oportunidade, né, que vai dar a gente de poder, tipo assim, apresentar uma coisa assim mais legal, que ficar só naquilo, que é copiar em quadro, mas não, sair do quadro e vir pra gente apresentar para as pessoas o que Marinaldo ensinou pra gente. A gente queria agradecer por isso também. Eu queria agradecer também a todas as pessoas que tiraram tempo, né, pra fazer parte do nosso trabalho, e é isso. E eu quero chamar também, convidar as meninas ali, o Pedro, você vinha aqui, né? Quero agradecer principalmente a você, Pedro, que eles estão pedindo para fazer aquele treinamento, está desenvolvendo esse trabalho que eu estou querendo ver no pessoal, foi a música. Então, vocês falaram dessa experiência do trabalho de vocês, o que foi a experiência desse trabalho? Olha, eu achei muito bom ensaiar assim, eu acho que é grande, a nossa coisa é pequena, mas tem muita coisa boa, só que ninguém busca. Coisa que a gente às vezes não consegue tirar, mas a gente consegue tirar. Então, muito obrigada. Obrigada, Jorge. Carinho. Obrigada por sempre que a gente precisa. Você está aqui no suporte, tá? Muito obrigada e bom dia a todos. É isso aí. Jornal das Novidades de Corinto para Corinto e toda a região. Uma boa tarde a todos. Que nasceu esta linda homenagem. São marcas da nossa Corinto que você não pode esquecer. Corinto, nós amamos você. Falar do seu povo é um grande prazer.